Como será que estamos vivendo? Será que é possível tirar mais vida da vida? Será que a nossa relação com o meio, com os nossos hobbies, com as pessoas que amamos, está do jeito que estamos acostumados a fazer, que a nossa espécie se desenvolveu para lidar de uma maneira habitual, saudável, funcional e eficiente? Como ser mais feliz ou como ter mais sentido na vida? Parece que hoje em dia todos nós vivemos no conforto das nossas cavernas. Muitos streamings, séries, filmes, todos possíveis. Músicas, discos, amigos, sem você sair do seu sofá. Está tudo disponível. Será que isso ajuda o ser humano a ser mais feliz e estar bem? A verdade é que vivemos com muito mais conforto do que a realeza vivia há 300 anos atrás. E isso está sendo suficiente para o nosso bem-estar e felicidade? Esse é o tema do nosso Chá com Prosa hoje. E aí, pessoal? O que vocês acham de tudo isso? Tenho a impressão de que a gente, teoricamente, vive muito mais conectado, né? Mas que as pessoas têm se sentido cada vez mais sozinhas, assim. Eu acho que um dos pontos que eu vejo é que tem toda essa questão do conforto, né? Como você falou. Mas eu acho que justamente por isso também as pessoas têm se envolvido menos em coisas que são muito importantes para que elas se sintam conectadas, né? Por exemplo, eu acabei de fazer essa mudança para o interior, né? Então, e eu morando em São Paulo, né? Antes eu não me dava conta de algumas coisas que eu consigo reconhecer agora, né? Então, eu resolvia tudo praticamente online, né? Tudo que eu precisava comprar, e aí tudo ficando muito em casa, né? Nunca tinha tempo pelos deslocamentos, enfim. E aí agora morando numa cidade menor, que né, o comércio é mais centralizado, né? Que eu consigo com mais tempo ir na rua, eu vejo quanto que assim isso era uma realidade assim, que eu jamais ia comprar né, as coisas na rua, assim, a não ser no mercado. Então isso favorece que você encontre pessoas, converse, né? Pessoas que você conhece. Então acho que esse modelo né, de sociedade atual, especialmente nas grandes cidades, vai também contribuindo para que as pessoas vão ficando mais presas nas suas cavernas, né? Assim, e vão se sentindo confortáveis com isso. Né? Então, um senso de individualidade vai ficando cada vez maior, né? Então, eu vejo que tem muito disso também, né? Não só uma comodidade, a gente se habitua com isso, porque você não está vendo outras realidades, né? A gente já falou aqui em outros episódios da importância de mudar os ritmos, né? Mas mudar também esses ambientes eu acho que é importante até, né? Porque são coisas que eu jamais iria pensar. Para mim era muito bom ter essa comodidade de poder ter tudo na minha casa, comprar no outro dia já tá, né, em casa, assim, não precisar sair. Mas como que é importante, assim, porque aí você encontra com pessoas que você não vê há um tempo, né, escuta da vida delas e marca de fazer alguma coisa. Então eu acho que. Aí outro dia eu estava conversando com uma paciente, né, que também mora em São Paulo, mas enfim, também se sente super isolada, e aí ela vai para a praia, mas segue o mesmo padrão, né? Assim, não ter muito repertório de como ela pode se conectar também, né? Então eu acho que a gente vai ficando habituado à nossa comodidade, né? Como teoricamente algumas necessidades estão supridas, a gente se esquece um pouco dessa necessidade de conexão também, que eu acho que está muito relacionado a esse bem-estar, né? Assim, para realizar outras atividades da vida e tudo mais. Acho que junto com o que você falou, né, Vivian, tem uma coisa que é legal a gente pontuar também. Ficar dentro da caverna, dentro das suas casas, com toda essa segurança, promove segurança, né? Então, teoricamente, dá menos medo, né? Então, não é só o conforto que faz a gente ficar, porque sair para a vida envolve arriscar, envolve estar frente às probabilidades de dano, né? Então, antes do nosso Chá com Prosa hoje, eu vi um vídeo que foi gravado na Índia que uma família estava parada
num engarrafamento, assim, numa serra, e de repente uma pedra rola e esmaga o carro da frente. Esmaga. Então, do nada. Então, se a gente olha aquilo e fala, se eu sair de casa vai ser ruim, né? Se eu sair de casa eu posso morrer. E, na verdade, a gente não precisa ir na Índia. Há alguns anos atrás, teve um caso desse em São Paulo, que uma família parou no semáforo, um muro de uma fábrica antiga cai e amassa o carro, né? Então, é o que a gente estava falando do Chá com Prosa, né? Que a gente falou recentemente sobre as crianças e o sair. Peraí, eu vou expor o meu filho ao risco? Não, melhor ele ficar aqui guardadinho. Só que aí não há um desenvolvimento humano. E talvez isso esteja acontecendo com a gente também enquanto adultos. Porque antigamente nos anos 80, pouquíssimo tempo atrás, não existia a opção ficar em casa. Ficar em casa era extremamente chato. Se você ficasse em casa, você não ia conhecer gente nova, você não ia ter experiências novas, né? Então a vida envolvia estar fora da caverna para se alimentar, para isso. E hoje não, né? Se a gente for pegar o próprio home office, ou mesmo quem trabalha, muitas vezes está dentro de um modelo, apertando o botão, volta para casa, fica e se mantém nessa vida um pouco estática. Então tem o conforto e também tem a segurança. Só que para onde isso está nos levando, né? Eu acho que esses dois grandes pontos têm causado muitos problemas, que eu acho que é algo que a gente vai ter tempo para tocar hoje nesse Chá com Prosa. Perfeito, Marcelo. Acho que eu vou tentar falar, apesar da minha voz aqui. Vocês me avisam se tiver muito ruim de entender. Mas eu sinto que a nossa conversa de hoje é um pouco uma continuidade, né? A conversa que a gente teve antes e teve desde o início, né? Acho que a gente falou nos primeiros episódios sobre bem-estar, felicidade, né? Mas eu sinto que hoje, com a conversa anterior que a gente teve sobre as crianças, é de fato uma extensão do quanto a nossa vida está praticamente condicionada a uma série de hábitos relativamente recentes que foram introduzidos com, eu diria, com o progresso dos serviços digitais e mais intensamente com a pandemia, né? Acho que a pandemia deu um empurrãozinho assim para todo mundo se virar no online, no digital, nas telas. E o quanto isso nos condicionou, né? Acho que pra gente até mesmo, a gente que oferecia um serviço dentro do CPM, do Centro de Promoção de Mindfulness, praticamente todo o serviço era presencial fisicamente, a gente se tornou uma empresa que oferece todo o serviço, quase todo, né? Agora a gente está retomando com retiros, assim, mas quase todo o serviço online, né? Então a nossa vida se transformou bastante intensamente, eu diria, num curto período de tempo. Isso, num curto período de tempo, já nos condicionou e já nos acomodou, né? A gente já está acomodado e a gente precisa de um esforço a mais, parece, para sair de casa, para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa, para encontrar com pessoas. A gente parece que dentro da gente tem uma força de inércia de ficar em casa e requer um esforço a mais. Mas como o Marcelo disse, alguns riscos, né, desse comodismo, eu diria, atual, da segurança, eu diria, meio entre aspas, né, porque eu sinto que isso está trazendo o perigo da gente, a gente citou isso antes, o perigo de terceirizarmos muitas coisas da natureza humana, né? A gente está ficando condicionado e dependente e está deixando de lado várias habilidades humanas. E muitas vezes isso gera um ciclo, né? Um ciclo vicioso, doentio, muitas vezes. Porque eu não tenho mais habilidade de falar com as pessoas ao vivo, então eu vou me resguardar ao máximo. Eu não me sinto seguro em falar com as pessoas.
Eu não me sinto seguro em andar na rua. E isso é um perigo enorme, assim, eu diria, para a sociedade como um todo, né? Eu sinto que esse condicionamento é explícito, eu diria, né? O quanto o celular, a gente já falou disso, né? O quanto a gente consegue ficar sem celular. Será que eu estou viciado em celular, né? Será que eu estou viciado em buscar todas as respostas a todo momento? Tem um modo buscar que parece que o nosso bem-estar, a nossa felicidade sempre está dependente de uma busca, de uma tela, de algo que está fora da gente. Então é impressionante como a gente se desconectou com o nosso próprio corpo, com a nossa própria natureza. Sabe, eu acho que além dessa desconexão, né, Susumu, que já, por si só já causa muitos danos no desenvolvimento físico, emocional, social. Uma coisa que eu percebo muito na prática clínica é que as pessoas elas estão chegando a uma determinada idade com um nível de autoconhecimento muito, muito baixo sobre o que é ser humano. Sabe, um distanciamento sobre o corpo, sobre a mente, sobre o que é ter uma mente, sobre o que é ter um corpo. Eu já escutei relatos de pessoas falando assim: não, eu não faço atividade física porque meu corpo não foi feito para isso, porque no dia seguinte eu fico dolorido. Então, aqui você vê, né, é assim que funciona, né? Então, a gente está ficando emburrecendo em algumas coisas que eram totalmente normal e natural. Então, se você for conversar com qualquer pessoa que tem uma atividade, um nível de atividade física um pouco mais alta, ela vai falar: sinto dor todas as vezes que eu vou treinar, né? Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu sinto um certo desconforto, porque faz parte, né? E algumas vidas estão distanciando a gente do que é sentir, do que é ter o corpo, do que é uma mente. Né? Caindo aqui um pouco mais para o meu lado, né, da minha profissão, as pessoas não sabem mais o que é, como é ficar triste, e acham que é errado ficar triste, ou errado sentir solidão, ou errado ter medo, porque a vida. Então, isso mostra um distanciamento do que é ser humano. E junto com essa baixa habilidade, né, de autoconhecimento, de conhecimento básico da natureza humana, tem uma coisa que também é muito assustadora. Eu tenho, já tive muitos pacientes falando que não sabe o que gosta. E não sabe procurar o que gosta. Por quê? Porque é uma vida, né? Você usou muito o termo condicionado, né? Mas é uma vida condicionada a apertar botão. Que o mundo vem falando para você o que realmente é legal e o que não é legal. Né? Então, por exemplo, estar na natureza não é legal. Envolve cansa, suja, sabe? Eu vi um caso de um pai que ele pegava a filhinha no colo, levava até a canga na praia, porque a menina não queria se sujar de areia. Então, o condicionamento aqui acontece com o pai reforçando esse comportamento, né? Então, se o filho está triste, os pais tentam tirar a tristeza de qualquer maneira. Você está reforçando o não entrar em contato com a tristeza, né? Isso vai afetar com certeza o desenvolvimento dessa criança. E sabe, Alguns para chamam mim, isso de higienização, né? A gente higieniza tanto, é meio que uma pasteurização, né? Porque elimina tudo que pode ter o nosso e nível de deixa a vida assim, asepsia né? já há uma discussão que muitas das alergias que existem hoje em dia é pelo nível de asepsia que nós vivemos. A gente não vai criando, né, barreiras e habilidades, né? E talvez a gente precise de um episódio para falar sobre isso, como se desenvolve resiliência emocional, como se desenvolve paciência, como se desenvolve, né, né? Mas o meu ponto aqui hoje é o que é legal. Sabe o que tem sido visto como legal? Juntar amigos, comer até não aguentar mais e beber até não aguentar mais. Isso tem sido visto como legal. E aí o que eu me pergunto é, Ah, será mas é que... legal também de vez em quando isso, não? Exato, Tô ligado. não duvido, eu também acho que é, mas o ponto é quando eu tenho isso como referência do que realmente é legal, sabe? Porque se você sentar com alguém na calçada, talvez seja meio entediante, talvez você converse e tal, mas você pode sentar com uma pessoa que você não gosta muito, não tem muita habilidade,
coloca o álcool nessa equação que muito provavelmente vai se tornar muito legal, sabe? Então a gente tem usado alguns mecanismos para de repente mostrar aquilo que não é tão legal assim ser legal pra caramba, né? Você vê alguns dependentes químicos, e eu já tive contato com isso, que a noção de diversão numa sexta-feira à noite era juntar amigos que usavam a mesma droga. Porque daí você não precisa de muita coisa. Você basta ter um chão, ter a droga e pronto. Né? Então, esse apoio social, muitas vezes, nessa. Vou usar o mesmo termo que você usou, uma pasteurização da felicidade. Porque bebe que a felicidade vai vir. Ela relaxa algumas tensões, ela te deixa mais social, ela te diminui muitas vezes a sua vergonha. E a gente não está desenvolvendo essa habilidade sem isso. A Né? gente Ó, quando você falou. chega e fala para algumas pessoas, tenta aí não beber, mas aí o que eu vou fazer lá? É muito comum isso. Sim. Não, mas se eu não posso beber, eu não vou. Eu tô tomando antibiótico, não vou. Daí a gente pode enxergar, assim, a gente falou, acho que no outro episódio, né, sobre a percepção de vício, né? Tem a vício do celular, vício até dos estímulos de tela, que tem uma outra velocidade, um outro ritmo, e a gente fica viciado nisso, né? Você falou dos amigos que querem se juntar para utilizarem um tipo de droga juntos, que também é um tipo de vício. Eu diria assim que às E vezes, é diversão, né, Sussumo? Desculpa te cortar. Mas é diversão, isso é sim. indiscutivelmente. E a gente, em todos os aspectos, bom, tem vários âmbitos, né, de vários movimentos sociais e coletivos. Mas hoje em dia, de repente, assim, não, vamos assistir um Netflix, né? Muitos dos estímulos que hoje nos trazem tipo um lazer, um bem-estar, é relacionado com algo que parece que nos tira de uma realidade usual. Não, vamos usar droga, vamos beber, vamos assistir um filme. É para tirar um pouco dessa realidade cotidiana. É, e, e sim, é para dar uma distração, né? Dar uma distraída. Acho que é importante dar uma distraída. Mas é interessante o quanto essa distração tem se tornado, às vezes, uma bengala. Eu fico dependente dessa distração. Eu acho que isso que muitas vezes a gente não tem consciência, né? Uhum. Acho que o ponto é a bengala. Não é a distração necessariamente, mas o quanto tenho me apoiado nessas coisas e tenho vivido uma vida mono-experiencial, talvez. E assim, né, Exatamente. as pessoas elas se habituam a isso, né? A gente vê, por exemplo, o Susumu estava falando, sei lá, a gente vê vários casos assim, eu vejo no consultório isso também, né? As pessoas todo dia veem filme juntas ali, mas se sentem sozinhas na relação, não falam sobre nada, não conversam, né? Então, assim, elas passam o tempo junto, mas não tem uma companhia, né? E eu acho que isso, eu tô falando de pessoas que vivem na mesma casa, né, e tal, mas isso acontece também com pessoas que moram sozinhas, né? No sentido que você estava falando, a gente se habituou a esse isolamento, né, Sussum? Então, e aí, além de habituar a isso, a gente habitua a outras coisas. A gente se esquece de como que é estar em relação, ou estar na natureza, ou de fazer outras coisas, porque como isso não está mais na nossa vida, a gente se esquece. E aí, como a gente se esquece, eu não consigo imaginar como é de novo, sei lá, fiquei 3 anos aí de pandemia e tudo, sem passar um tempo na natureza. Você não sabe exatamente o que é que tá te fazendo falta, né? Ou se isso está te fazendo falta ou não, mas você se esquece também de como que aquilo te faz bem. Até que você rompa isso e se expõe a essa atividade, né? E aí também, como as pessoas estão cada vez mais também isoladas, né? Eu acho que se estabeleceu uma lógica de menor intimidade também. Então, mesmo pessoas que tinham, sei lá, pessoas que trabalhavam juntas, né, ali, que
iam resolver alguma coisa, ia pegar um café ou pegar uma água, encontrava com outro na outra mesa, já resolvia. Hoje tem que marcar uma reunião. Então foi criando uma formalização das relações que eu acho que, né, ficou uma coisa muito difícil, assim. Então fica aquela lógica de que você vai incomodar se você for marcar alguma coisa com aquela pessoa. Até para ligar, hoje as pessoas não te ligam, né? Assim, você tem que perguntar, posso te ligar? Aí você fala que pode, mas mesmo assim a pessoa te pergunta, você tá aí, tá podendo falar? Aí você não vê a mensagem, você fica sem falar. Eu vejo isso acontecendo assim, até com pessoas muito próximas, né? Que eu tenho intimidade. Então, assim, né? Eu acho que a gente vai esquecendo disso, vai ficando uma formalidade, né? Da relação, assim, e a gente vai perdendo habilidades sociais também. Sabe, ouvindo vocês, né, o termo, vou até criar um termo aqui para nomear isso que a gente está falando, né? Acho que a gente está vivendo uma vida estéril, Uhum. uma vida sem muitas variações, sem muitas cores, sem muitas possibilidades, né? Dentro de uma vida um pouco mais protegida e se apoiando só em determinadas coisas, né? Então aqui é uma coisa muito interessante, porque é muito comum a gente escutar as pessoas falando assim, não, eu estou juntando agora, juntando segurança, juntando dinheiro, juntando estabilidade, para quando eu ficar velho eu poder usufruir. Não é? É bem comum isso. O problema é que o que a gente tem feito está muito errado. Porque não é porque você casou que você tem um monte de filho que não quer dizer que quando você ficar velho você não vai estar só. Não é? Aliás, se você for pegar o mundo de 10, 15 anos atrás, você via muitos idosos sozinhos, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? Juntar dinheiro também para viajar, se você não imagina, se na idade quando você é mais novo, você não desenvolve a coragem para enfrentar e ganhar o mundo e etc. Quando você tiver mais velho, vai ser muito mais difícil, porque você não gerou algumas habilidades. E eu acho que também um outro antídoto para essa vida estéril é sair da zona de conforto, né? É uma coisa que eu costumo falar, se você, Mogi é perto de Bertioga, né? Que é uma ótima praia também, né? Apesar de mogiano muitas vezes ver o litoral mais perto de uma maneira meio pejorativa e gostar mais das praias do litoral norte. Mas se você pegar todas as vezes e ir para a mesma praia, no final da vida você vai lembrar como se fosse uma praia só, como se fosse uma experiência só, né? Então, quando você pega e amplia, por exemplo, as suas experiências aqui, eu estou falando de conhecer outros lugares, a sua vida é como se ficasse maior, mais longa, como se você fosse mais hábil né, e forte para se desenvolver, para sair da zona de conforto. Né? Quantas pessoas, todas as férias vão para o mesmo lugar, todos, por quê? Porque é confortável. Então a gente tem feito isso na casa e tem feito isso nas nossas férias. E E o dentro porquê mesmo que na cidade, né, Marcelo? Mesmo que a pessoa, só um parêntese, né? Eu estava falando dessa minha paciente, tem feira na rua dela, por exemplo, tem coisa na rua dela e ela não conhece alguns vizinhos, assim, né? Não, ela que já mora há mais de 20 anos na mesma casa, assim, né? E não vai na feira ali, assim, nada assim que. Então a pessoa não é só sobre viajar e ir para outros lugares, mas é conhecer outros lugares até num lugar tão conhecido que é a sua própria Não, rua, né? Assim. você me trouxe uma coisa muito legal, né? Que inclusive foi um atendimento que eu tive há um tempo atrás, e a pessoa falou assim: não, porque tá muito difícil aproveitar a vida. Aí a pessoa mora em São Paulo. Poxa, São Paulo é uma das maiores cidades do planeta, culturalmente uma das mais diversas que tem. E eu perguntei para ela: você já foi para o Ibirapuera de final de semana? Que eu acho mágico o Ibirapuera de final de semana. É um parque lindo, você vê gente passeando com os filhos, gente aprendendo a andar de bicicleta, você vê atletas, você vê o mundo acontecendo. Ela nunca foi. Aí quando eu perguntei se ela foi para Paulista de domingo, que eu também acho espetacular de contato social, né? No meio de São Paulo você tem uma parte que está tocando forró, outra parte tem bandas tocando rock, outras partes, sabe, tem gente pintando. Culturalmente eu acho uma explosão. E a gente não foi. E aí a gente gasta uma fortuna para ir para Londres para ver expressões de uma capital, uma metrópole, né? Então às vezes a gente coloca o ideal e esquece do aqui, né? Essa vida pasteurizada, essa vida monotemática, essa vida, né? Não é uma questão de dinheiro, de possibilidades, é uma questão de expansão. E isso, acho que é um ponto importante, porque quem está escutando a gente até agora pode falar assim: ah, mas então a vida só está meio chata. Não, se fosse isso já estava ótimo.
O problema é que isso tem causado muitos danos, né, para a saúde física e mental da pessoa, muitos danos. Eu acho que daqui a pouco a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Na minha opinião, está totalmente associado o porquê que a gente vive na sociedade, uma das sociedades que tem mais casos de transtorno de ansiedade e também o nível de depressão no mundo está aumentando cada vez mais. Porque se eu não preencho a vida, a nossa tendência enquanto espécie é focar no que é ruim, no que não é, no que é negativo, naquilo que dá medo, né? Então, isso aqui tem um perigo real, bem real. E para além de não, se eu não focar, né, eu vou ver só o que é ruim, porque essa já é uma tendência natural, né? Então, eu realmente preciso focar, porque aí quando acontecem essas experiências negativas, né, desafiadoras assim, a gente se lembra já delas com mais facilidade, né? Então isso reforça isso, né, dessa necessidade de realmente focar nessas atividades, porque a vida realmente parece que é mais ameaçadora, né? Porque a gente precisa disso, né, como espécie. Posso colocar um. Vou dar um passo assim a mais, qualquer coisa a gente volta. Mas acho que tem um aspecto que eu acho que é muito bacana, né? Esse termo que o Marcelo usou de monotemática ou Vida monotarefa, estéreo também, né? multitarefa, Monotemática. vida estéreo, meio restrita no cômodo e no seguro. Um lado é estar isso dentro de casa, na caverna, no digital. Um convite que a gente está fazendo aqui, pelo que eu entendi, é assim, vamos buscar coisas novas, né? Diversificadas, experiências diferentes, né? Sair de casa um pouquinho mais, né? Viver na natureza, nas relações sociais, num lugar público, né? É, e parece que às vezes pode até ter uma cobrança, né? Tipo, é, pô, hoje em dia tem tanta coisa para ser feliz, assim, parece, assim, ó, tem tanta coisa que pode promover cultura, bem-estar. O que você está fazendo aí? Pode vir assim, um certo sentido de autocobrança até, assim, nossa, eu não sei ser feliz e a felicidade está aqui. É, então eu tenho que fazer mais coisa, eu tenho que buscar outra coisa, né? Então tem um lado que sim, acho que é um dos pontos da felicidade é uma certa diversidade de atividades na vida, tanto relações sociais como atividades físicas, culturais, né? A dimensão humana é multidimensional, né? Se você ficar restrita né, a uma dimensão só, de fato você não vive o ser humano, né? Mas tem um lado que seria um passo a mais ou complementar, que também que eu acho que só vai aparecer o bem-estar, que é um tipo de bem-estar diferente desses outros, que é desligar um pouco esse modo buscar, né? Desligar um pouco o modo fazer, que de repente o bem-estar, um bem-estar diferente não vai estar em buscar nada, em entrar em contato com nada de diferente, não vai estar em encontrar ou ir naquele restaurante ou consumir determinado show, né? Que vai estar num aspecto mais interior. E isso, de fato, culturalmente, talvez não é nem um pouco reforçado, porque a gente é exposto a um mercado que pede a nossa atenção e pede o nosso consumo. Né? Então, tudo que aquilo que não vai fazer isso, pedir sua atenção e o consumo, não é atraente ou atrativo para o mercado. Né? Então, não vai ser oferecido exatamente para você. Então, tem um aspecto na visão chinesa antiga, né, taoísta, a gente didaticamente enxerga que existe uma realização pessoal externa, material, física, e existe um aspecto de uma realização interna, interior, psíquica. E parece um pouco que a nossa cultura
estimula bastante essa realização física, material externa e hedônica, né, de prazeres sensoriais. E não estimula tanto esse aspecto interior nosso, exatamente. Então, às vezes, para a gente se voltar um pouquinho para esse lado, também que também traz um bem-estar e uma realização pessoal, a gente às vezes precisa desligar um pouquinho o botãozinho do buscar, do fazer, né? E vir para o sentir. Vir até, nem para o sentir, seria para vir para um, um certo aspecto que é difícil, eu diria, na cultura atual, que é um certo vir a ser, permitir o tornar-se e se descobrir nesse vazio. A gente teve um capítulo sobre lazer, ócio, né? Acho que vale a pena. Por quê? Porque acho que são dois lados que vão se complementar na realização do ser humano, né? A gente fala pessoas, mas eu sinto que todo ser humano hoje está aí, né? O bem-estar está no seu corpo? Ou o bem-estar está na sua mente? Está na sua psique? Ou o bem-estar, seu bem-estar está nas telas? Está fora de você? O seu bem-estar está fora de você? Ou o seu bem-estar está bem adequado a uma sociedade doente, né? Como a gente gosta de dizer, a frase do Krishnamurti. Onde está o seu bem-estar? Ou está em tudo isso integrado, né? E como que a gente olha para todos esses aspectos humanos? Será que a gente reconhece algum aspecto da minha humanidade, da minha natureza que eu negligencio? Ou eu fujo disso? Na verdade, muitas das distrações é porque eu estou fugindo de alguma coisa. Mas aquilo que eu fujo vai sempre me perseguir. Mas às vezes é até desconhecido, sabe, Sussumo? Porque a gente é tão hiperestimulado também, que eu acho que esse aspecto é até estranho, né? Eu lembro uma vez, por exemplo, eu adoro música e tudo, mas eu gosto muito de ter silêncio, né? De às vezes nem não ter nem muito estímulo nem de luz, assim. E aí é interessante que outro dia, conversando sobre isso com um amigo meu, né? Ele falou assim, não, porque eu fui pro congresso com uma amiga nossa e eles estavam dividindo um quarto de hotel em Nova York. Aí ele falou assim, eu cheguei de Nova York, lá no hotel, e a nossa amiga estava lá com a luz apagada, que era final de tarde, então não tinha escurecido, comendo uma maçã, sem nada ligado. E ele, aquela agitação, ele falou assim. Aí eu parei e pensei, falei assim, eu acho que eu nunca vivi isso na minha vida, né? De tipo assim, de simplesmente não estar fazendo nada e só comendo. Porque até quando eu tô, sei lá, comendo, fazendo qualquer coisa, eu tô respondendo uma mensagem, eu tô olhando no celular, ou ouvindo uma música, né? Então são coisas muito interessantes que às vezes nem é que a pessoa está fugindo, mas é condicionamento, né? A gente nem vê isso como possibilidade até que você enxergue isso em alguém ou que você viva isso por acaso, né? Eu lembro também de um momento que eu tava um dia assim, acabou a luz e tava cedo, era umas 6:30 da tarde. Aí meu marido chegou em casa e ficou assim umas 2 horas sem luz. E a gente ficou lá no sofá conversando, né? Assim, são coisas que você não tira para fazer, assim, né? Você tá sempre fazendo alguma coisa, seja. Então, assim, são coisas que às vezes a gente precisa de algumas oportunidades para se lembrar, assim, né? Então, é muito interessante, né? Aí você olha pro céu, enfim, mas normalmente a gente se esquece até. Pode ser que a gente esteja fugindo, mas pode ser que a gente se esqueça. É aquilo que eu tava falando, né? Porque não Eu faz acho, desculpa, ouvindo vocês, né, acho que a gente chega em dois pontos. Mais estímulos e menos estímulos. Acho que o problema está nos estímulos de sempre, que é a sua zona de conforto, sua zona de segurança, né? Porque, né, tem aquele estudo que eu acho incrível, que pegaram pessoas e colocaram numa sala sem nada para fazer e as pessoas relataram um nível de desconforto muito grande durante 15 minutos, ou seja, a sua própria companhia está sendo algo muito opressor. Boa parte das pessoas nesse estudo preferiram ficar brincando de tomar choque do que ficar sem fazer nada, né? Então, talvez um bom referencial aqui para a gente seja a dor.
né? Sabe, se tá tudo quieto, parado e eu não tô conseguindo ficar, essa dor talvez mostre que eu preciso aprender e me desenvolver em algumas coisas. Se eu não estou indo em alguns lugares, não estou fazendo algumas coisas que de repente está no meu coração, talvez seja nessa direção que eu deva ir, né? Tem uma frase de um filósofo indiano muito polêmico que ele fala: todos os seus sonhos se encontram depois dos seus medos, né? Eu particularmente eu tenho uma fórmula pessoal que é: se eu tenho vontade e tenho medo, é nessa direção que eu devo ir. Se eu não tenho vontade e tenho medo, eu não tenho o que fazer lá, sabe? Né? Então, por exemplo, tem gente que ama pular de paraquedas, tem vontade, quer fazer, mas tem medo. Eu acredito que você deveria fazer isso. Mas eu não tenho nem vontade nem quero, sabe? Tipo, então o que eu vou fazer lá? Né? Mas muitas vezes a gente tem uma vida limitada por causa daquilo que a gente falou. A gente vai ficando tão monotemático na vida que a gente não quer dar o próximo passo. Isso vai gerar sofrimento, vai gerar dor. E o pior, um desconhecimento do que eu sou e do que o mundo é. Ao mesmo tempo, poder ficar com você, poder estar na sua solidão é algo que é treinado. E as pessoas estão fugindo disso o tempo todo. Né? No nosso episódio de solidão, a gente toca um pouco nisso. Para transformar a solidão em solitude, a sua própria companhia tem que ser a maior companhia possível. Né? E quando você consegue chegar nesse nível, você consegue ter presença em ver um passarinho, em ver uma criança tentando andar, em ver o sol se pondo. Você não está vazio, você não está em falta, você está em contato. Né? E o porquê eu acho, de novo, né, é importante isso. Porque se você não tiver nesses dois pontos, você vai estar adoecendo. Porque o ponto que eu acho que é muito legal, né, eu falei mais estímulos ou menos estímulos, porque mais estímulos do mesmo estímulo não é movimento de vida. É uma vida estática. Então não adianta estar correndo. Do mesmo jeito, não adianta, sabe, eu estar rindo porque eu estou usando todo tipo de droga que vai me deixar feliz. Não, isso é estático. Isso não está fazendo eu expandir minha mente, isso não está fazendo eu desenvolver habilidades, isso não está fazendo com que eu me conheça melhor. Pelo contrário, né? Está me fazendo ficar mais distante do que é a vida, do que é viver, do que é estar em relação e etc. Né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas do mundo atual. Eu acho que um problema também, Marcelo, é a gente ver que a gente está nesse lugar. Que como a gente conversou, né, naquele chá com prosa sobre comunicação, assim, a gente está tão dentro da nossa mente que a gente não vê que existem outras possibilidades. Então, é o que eu conheço, né, da vida. Então, é muito difícil sair, né? Assim, eu acho que geralmente essa saída ela acontece pelo desconforto, ou porque você vê que tem alguma Pela coisa que não dor. está funcionando, né? Ou É. porque tem alguém que você ama que está te apontando isso, enfim. Né? Então, eu acho que é difícil uma pessoa saudável, digamos assim, perceber que isso está acontecendo, né? É. Ou com um mínimo nível de. Ela precisa ter um mínimo nível de autoconhecimento, ou para reconhecer como, né, a ação dela impacta o outro, para reconhecer como ela está se sentindo. Senão Então, fica acho que bem difícil. eu falaria é assim: se tudo que a gente está falando aqui não faz sentido para você, ótimo. De duas, uma. Ou você não está conseguindo perceber, ou você realmente está muito bem. Mas se uma hora começar a doer ou ter um incômodo e você não sabe qual é o nome disso, talvez seja interessante ver esse vídeo. Uhum. Né? É a mesma coisa quando alguém chega para o médico, ou qualquer profissional da área da saúde, e o profissional da área da saúde detecta algo que vai gerar problema amanhã, pontua para a pessoa e a pessoa não quer se engajar no tratamento porque ela está bem. O que resta para o profissional da área da saúde é falar: tá bom, Não, ou vamos quando, esperar tipo então. assim, né? Esses dias eu levei meu filho no pediatra, ela falou assim: a alimentação dele é boa? Aí, né, eu tô acostumada a fazer perguntas, né? Eu pensei na hora, né? Eu falei assim, claro, que mãe que vai falar que a alimentação do seu filho é ruim, né? O que que é uma alimentação boa, né? Só que, claro, que eu entendi o que ela quis dizer, né? Então, assim, tô dizendo assim, se eu não fosse capaz de refletir sobre isso, eu poderia ficar muito bem ali na mesma, no que eu acho que é o certo, né? Então, é só para dar um exemplo que, tipo assim, às vezes aquilo que eu acredito na minha mente é o que está reproduzindo todo o meu mundo, né? Ou Então, seja, a gente só vai conseguir tocar alguém com esse vídeo
que já consegue ver o que a gente está falando. Ou que esteja Muito buscando alguma sofrimento. coisa diferente, né? Porque já tá doendo, né? É muito legal isso que você falou, porque eu lembrei do Caetano, né, na música Sampa, porque Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Se você cresce condicionado a achar que determinada coisa é alegria e felicidade e bem-estar, você romper com isso é algo muito difícil. Geralmente só vai romper a hora que a vida bater de muito forte. Então tem muita gente que acha que casar é igual felicidade, porque criou em cima disso. Aí de repente casa, não está feliz, você tem um problemão. Ou se eu ganhar muito dinheiro, eu também vou ser mais feliz. Né? Então esses condicionamentos do que é divertido, do que é legal, do que é bacana, do que é viver, é muito perigoso quando eu não tenho modelos diferentes. Uhum. Né? Então talvez o que a gente esteja falando aqui é absurdamente grego para muitas pessoas. Sabe? Ter mais estímulos e ter menos estímulos ao mesmo tempo. Né? Como seria isso? Eu sinto que acho que tem um elemento que é importante trazer, que acho que muita gente já, um pouquinho que seja, por ter sido companhia há alguns anos de si mesma, né? De si mesmo, alguma coisa já conhece de si, né? Eu acho que é legal confiar nesse, apesar da gente ter vários condicionamentos, da gente confiar naquilo que a gente percebe da gente também. E tem muita gente que fala assim, bom, eu já não tenho tempo a perder nessa vida, né? Então, de fato, eu acho que a gente pode confiar num certo discernimento, né, pessoal, ou questionar do nosso próprio discernimento. Será que eu sei mesmo? Será que não? Né? Eu acho que é interessante, né? Quando a gente estiver vivendo alguma atividade, mesmo que a gente busque coisas diferentes, estímulos diferentes, a gente se perceber durante a atividade. Será que isso que eu estou vivendo, sei lá, brilha os meus olhos? Né? Ou faz o meu coração sorrir? Tá fazendo sentido eu viver e dedicar esse meu tempo a isso, a essa atividade? Porque para mim é um convite a gente vincular a nossa singularidade, né? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem uma composição, né? E eu sinto que a gente, da forma que for, né, a gente pode descobrir com a gente mesmo alguma coisa que faça a gente aprofundar a nossa sinceridade com a gente. Quais atividades fazem sentido ou não? Né? A gente tem uma frase que eu já coloquei aqui no Chá com Prosa, que era uma ideia do quanto a gente se dedica a se tornar a pessoa que a gente quer ser. Às vezes a gente busca e luta e faz. Né? Ou quanto a gente se dedica a conquistar as coisas que a gente quer ter. Né? A gente se dedica a isso também. Então, vindo para um aspecto de equilíbrio yin-yang, né? O yang mais externo, expansivo, indo para um aspecto mais yin, mais interno, que é o quanto a gente se dedica, de repente, a dar um tempo e espaço, que muitas vezes é difícil, para a gente se permitir ser aquilo que eu sou, me revelar aquilo que eu estou vivendo nesse momento da minha vida. Quanto eu me dedico ou eu permito esse espaço de me permitir ser. E isso pode revelar, da forma que for, de um caminho muito único, muito singular, na relação com a gente mesmo. Acho que é um convite que eu faço. E é interessante, né? Eu costumo falar assim, às vezes, né? Conversando assim com meus pacientes, eu vejo assim, a pessoa fala, ah, não, eu não consigo fazer isso, né? Ou, sei lá, não consigo dormir de tarde. Você já testou? Né? A pessoa às vezes nem testou, ah, não, nossa, nunca testei. Né? Mas parece uma coisa tão simples assim, né? Nunca testou, então como é que você sabe que você não consegue, né? Será que é
não é só um condicionamento que você acha que você não vai conseguir. Eu tô dando um exemplo simples, né? Mas, eu não sei fazer isso. Mas é por isso que você tem que testar, né? Eu não gosto disso. Então, eu acho que nisso que a gente falou hoje, é um pouco de dar um pouco mais de valor para as experiências, até para a gente sair dessa nossa mente, né? Que eu acabei de falar, dessa nossa forma de ver o mundo. Porque às vezes aquilo que a nossa mente está falando sobre a gente mesmo nem é tão verdade. Ou eu nunca testei, mas eu continuo ali porque eu simplesmente acredito, né? Sem nem ver que eu estou acreditando na mente. Então, eu acho que é muito importante fazer esse teste, assim, né? Deixa eu testar para ver. Então, se não der certo, eu já conheço a outra experiência. Eu sempre posso voltar para ela, mas se der certo, né? Se eu gostar ou se eu conseguir, então aí eu tenho uma nova possibilidade. Eu acho que isso é muito importante, assim, não acreditar muito no que a sua própria mente está te dizendo. Porque isso também é condicionado, né? Eu acho que isso põe em dúvida, né, Viviane? Isso põe em dúvida. Eu acho que, é, indo aqui para a minha última fala, sabe? Eu acho que estamos adoecendo. Isso é um fato, né? Isso está acontecendo. E o pior de todo esse adoecimento que está tendo é que as pessoas não sabem por que estão adoecendo. O que está acontecendo. Eu muitas vezes, para explicar para alguns pros pacientes meus o porquê que aquilo que ele sempre fez começou a dar problema só agora, eu faço uma analogia com balde. Sabe, se você tiver um balde debaixo de uma torneira e estiver caindo uma gota, é só uma gota. O balde segura fácil uma gota. Só que vai caindo gota, vai caindo gota, vai caindo gota, vai chegar uma hora que vai chegar no limite do balde. E quando chegar no limite do balde, essa gota vai ser responsável por molhar uma casa inteira. Então, de repente, a pessoa ela está nesse momento de desespero, aonde a casa interna dela, sabe, está molhada e está apodrecendo tudo. E ela fala assim, mas eu não entendo por que isso está acontecendo comigo, porque não acontecia isso antes, eu sempre vivi igual. Mas é porque talvez a gente exauriu, né, um sistema e a gente não viu esse vazamento antes e não cuidou dele. E ele nunca foi um problema, mas vai chegar um momento que pode se tornar o maior problema da sua vida, né? Porque a vida pede coragem, né? A vida pede expansão, a vida pede isso. Se você não desenvolver algumas habilidades socioemocionais ou alguns tipos de sabedoria, você se torna uma presa fácil para pessoas que vão abusar disso, né? Você se torna uma presa fácil para propagandas, para olhares, para assediadores, para charlatões. Isso é muito fácil. Porque daí, poxa, se eu tô desse jeito e eu não fiz nada diferente, é porque, é alguma energia mágica que está afetando a minha vida. Ou seja lá, qualquer outra coisa. E aí eu começo a correr de um lado para o outro que só vai piorar, né? Ou me apoiam em medicação e começo a usar uma medicação de uma maneira sem ser sábia ou muito bem conduzida e por aí vai, porque eu começo a ficar mais perdido, né? Então, é importante a gente olhar para a nossa natureza, né? Tem algumas coisas básicas, e a gente já falou sobre isso. Comer, dormir e se exercitar. E o social, né? Sem essas quatro é quase impossível ter saúde e bem-estar, física e emocionalmente. Mas além disso, a gente está vivendo de uma maneira muito estéril, monotemática, sabe? E aí temos dois problemas. A gente está acelerando demais dentro dos mesmos estímulos e estamos buscando nesse acelerar o bem-estar consigo mesmo. Então a gente não está conseguindo lidar nem com mais diversidade e nem com estar consigo. Eu diria que frente a esse cenário até que a gente está saudável, porque era para estar todo mundo explodindo. Muito bom. Minha última fala, acho que é um convite, acho que até fazendo uma meta-observação da gente mesmo aqui no Chá com Prosa, acho que aqui a gente faz é uma espécie de realização pessoal, né? Nossa. E é um espaço criativo nosso também, onde a gente oferece ao mundo, né?
E a gente oferece isso ao mundo na relação com as pessoas, e as pessoas, a gente pede para as pessoas comentarem, sugerirem temas e tudo mais. Então faça esse exercício com você mesma, né? Perceba aquilo que você tem prazer em criar, ou que estimula você a ter uma criatividade e oferecer isso ao mundo. Eu acho que isso é um grande exercício de entrar em contato consigo e de materializar concretamente algo que você possa trazer para o social, para a entrega, para a relação, né? É um exercício diferente, em vez de só ficar consumindo ou uma coisa ou outra, né? Pode ser uma simples palavra, né? Ou um simples andar pela rua e entrar em contato com as pessoas e simplesmente oferecer a sua própria presença no olhar, né? E nem precisa ser com as pessoas, pode ser com a natureza em volta e tudo mais. Simples assim. E eu queria trazer, né, algumas perguntas que eu costumo usar em alguns cursos, né, que eu dou, que eu acho que ajuda, assim, a gente a se aproximar do que é importante, né? Então, eu acho que vale a pena a gente refletir, por exemplo, como últimas palavras, né? O que eu realmente quero encontrar nessa vida, né? É como o Sussumo falou, não temos muito mais tempo a perder. O que eu quero encontrar, né? Como que eu quero me desenvolver como ser humano? E o que eu quero oferecer para o mundo, né? E uma última é como essas coisas estão relacionadas umas com as outras, assim. Para mim, elas estão bem relacionadas, né? E eu acho que vale a pena a gente se perguntar, porque pode ser que a gente não encontre essas respostas imediatamente, mas eu acho que elas são um bom norte para a gente olhar, né? Para o que pode ser importante para a gente. Então é Bom, é isso. isso aí, pessoal, né? Eu acho que esse é um tema muito complexo, porque é muito difícil tocar ele de maneira objetiva e de repente fazer sentido. Talvez vá fazer mais sentido para quem já está sentindo dor, como a gente conversou aqui. Mas a gente quer saber o que você achou, né? Aí, a sua vida está muito monotemática, estéril ou não, né? Então, coloque aí, coloque seu comentário, vê se faz sentido. Curta o nosso vídeo, porque isso ajuda bastante e se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Obrigado. Ai, gente. Até a próxima.